Muito bem, meninas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a revisão bibliográfica, sobre a fundamentação teórica do projeto de pesquisa. Como vocês estão aí nesta missão de desenvolver o projeto de vocês, já fizeram ali a parte da justificativa, introdução, os objetivos, né? A gente tem agora essa tarefa importante que é fazer a nossa revisão de literatura e fundamentação teórica. Essas duas coisas parecem a mesma coisa, mas são um pouquinho diferentes e eu vou explicar para vocês, porque as duas coisas acontecem juntas ali na partezinha que vocês vão desenvolver, né, da revisão de literatura e da fundamentação teórica. Eu disse para vocês que um passo extremamente importante é ter, né, o problema, os objetivos em mãos, porque tudo que vocês forem fazer ao longo de toda a pesquisa depende disso. Não adianta a gente fazer uma revisão de literatura, uma fundamentação teórica que não corresponda àquilo que a gente está se propondo a discutir. Vou pegar, já para começar, um exemplo. A Elisângela está querendo falar um pouquinho sobre marketing esportivo. Ela precisa trabalhar com a fundamentação a partir do próprio marketing, né? Então, não adianta ela querer se dispor a fazer uma discussão sobre a história da comunicação, né? É uma boa revisão de literatura, é uma boa fundamentação, mas para um outro projeto, né? Fazer uma história da comunicação aqui, tentando recordar como iniciou o processo da comunicação, né? As primeiras estratégias, a primeira mídia efetivamente de massa, né? Que é a imprensa, com a produção do livro, enfim. Todos esses aspectos não correspondem à proposta da Elisângela. Então, a gente precisa ter muito claro aquilo que a gente vai desenvolver, porque a revisão de literatura e a fundamentação teórica da Elisângela é diferente do que a Letícia precisa, é diferente do que a Ingrid vai ter que fazer, é diferente daquilo que a Dani vai ter que fazer, do que Yasmin. Então, não são coisas semelhantes. E aqui, gente, não tem conversa, a gente precisa de livro mesmo, né? A gente, claro, busca alguns artigos, mas a gente precisa de algumas referências fortes no que diz respeito a livro, né? Então, mas um livro dá? Não, um livro não dá, né? A gente precisa de livros. Mas tem alguns assuntos que a gente praticamente não encontra livros, né? Vou pegar um caso aqui, acho que a Ingrid vai caminhar ali um pouquinho com a questão do jornalismo esportivo, né? O jornalismo esportivo é um braço do jornalismo especializado. A gente não tem muitas obras sobre jornalismo especializado em português, né? Então, alguns são coletâneas de textos, mas nada impede que a Ingrid vá lá, dá uma olhadinha, né? Aí busca também alguns artigos, né? Porque boa parte dos livros de jornalismo especializado são em língua estrangeira. Se a Ingrid se atreve a ler, por exemplo, um pouquinho em espanhol, maravilha, a gente tem esses livros, inclusive, para ela baixar em PDF. Mas, na maioria dos casos, a gente tem já literatura para poder trabalhar, né? Então, a Dani vai falar sobre branding, né? Rebranding, tem literatura sobre isso. A Letícia vai discutir um pouquinho sobre a questão da prisão de mulheres, tem livros, então dá para a gente buscar um pouquinho essas obras. A gente vai ter que buscar muitas obras? Não, mas é preciso pelo menos de um pouquinho, né, para cada. E aquelas que são as principais referências, né? Então, tem que se voltar para isso. O Google ajuda e ajuda muito, gente, mas não é tudo na vida da gente. A gente precisa do Google para encontrar os livros, às vezes, mas a gente precisa dos textos em si mesmo, a gente precisa dos livros.
A vantagem no Google é que você vai lá, pesquisa, encontra muito material, e isso facilita a vida da gente. Bom, vou começar dando um exemplo para vocês e pontuando por que a gente precisa ir lá para a revisão de literatura, retomando o nosso problema. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Eu orientei em 2021 a Tamires. Peguei aqui, né, um dos projetos que eu tenho aqui em mãos. O projeto da Tamires tinha como proposta, por exemplo, olha o problema de pesquisa, quais os discursos do site Universa nos textos publicados sobre a acusação de estupro feita por Mariana Ferrer. Esse foi o problema. Quais os discursos do site Universa nos textos publicados sobre a acusação de estupro feita por Mariana Ferrer? A partir desse problema, a gente já consegue entender algumas coisas. Por exemplo, o trabalho vai falar sobre discurso. Logo, eu preciso contemplar literatura sobre discurso. Definição conceitual, o que eu estou entendendo sobre discurso, né? Eu preciso dessa definição. Então, problema já me indica. Estamos falando de discurso. Se estamos falando de discurso, vamos ter que escrever sobre discurso, para definir o discurso, né? A gente não tira do nada assim, qual é o discurso? O discurso é esse. Não, eu tenho que fundamentar um pouquinho a compreensão do que eu estou falando como discurso. A gente está falando, então, de um site, o Universa. Logo, eu preciso também entender algumas coisas aqui. O site Universa é um site jornalístico? É. Tá. E eu estou falando do site Universa nos textos publicados. Logo, eu estou falando de que tipo de texto? Estou falando de texto jornalístico. Então, tem duas coisas aqui que eu preciso já, né, buscar ali algumas informações. O que seria um texto jornalístico, né? Qual que é a prática que se tem como meta, né, do texto jornalístico, características técnicas, a ética do jornalismo, né? O que se espera da prática jornalística? Isso é uma coisa que a gente vai ter que apresentar nessa pesquisa. Então, quais discursos do site Universa nos textos publicados? Então, eu tenho que entender um pouquinho sobre discurso, tenho que entender um pouquinho sobre esses textos, e esses textos são textos jornalísticos, então eu preciso entender sobre jornalismo e falar um pouquinho sobre, né, a prática jornalística em si. E aqui está pontuando também que a gente vai estudar o site Universa. Então, eu tenho que buscar um pouquinho da história desse site. Que site é esse? Né? Que site é esse? Tem coisas que, por exemplo, o site Universa, você não vai encontrar, provavelmente, não vai encontrar livros sobre ele, mas talvez você encontre pesquisas já realizadas sobre o Universa. Então, eu sei que eu vou ter que falar do Universa. Então, isso vai estar também na minha revisão, né? E aí tem mais um ponto, né? Sobre a acusação de estupro feita por Mariana Ferrer. Então, eu preciso também retomar um pouquinho dessa história. Então, isso também precisa estar presente na minha pesquisa. Então, tem que fazer uma breve contextualização. Será que já saiu algum estudo sobre esse caso? Alguém já escreveu? Teve algum TCC sobre isso? Algum artigo científico sobre o caso da Mariana Ferrer? O que será que tem? Se não tem, eu só vou fazer uma breve contextualização sobre o caso, mas às vezes tem. Então, eu preciso dar uma olhadinha aqui. Só que tem uma questão aqui que não está explícita no problema, mas está implícita no problema. Por que eu estou interessado em entender os discursos do site Universa nos textos publicados sobre a acusação de estupro feita pela Mariana Ferrer? Por alguma motivação de compreender questões de gênero, se existe machismo na abordagem,
O que será que está me incomodando? Esse meu incômodo é a perspectiva da pesquisa, nesse caso, que é uma pesquisa sobre gênero. Então, também vai ter que aparecer lá na minha revisão de literatura, na minha conceituação, na minha fundamentação teórica, alguma coisa sobre gênero. Vejam, a partir do problema, eu já consegui entender algumas coisas. Preciso discutir sobre discurso, preciso discutir um pouquinho sobre o jornalismo, as características do jornalismo, a ética jornalística. Preciso trazer alguma coisa sobre o site Universa. Preciso falar um pouquinho sobre o caso envolvendo a Mariana Ferrer. E preciso tratar de gênero. É isso que a minha fundamentação teórica e minha revisão de literatura precisa. Mais nada, né? Mais nada. Então, cada pesquisa tem essa particularidade. Deixa eu ver se eu pego uma outra rapidinho aqui. Eu estou com o tablet aqui, vou ver se eu pego uma outra rapidinho aqui para a gente poder desenvolver. Ah, legal. O da Duda está bem aqui, facinho também, que foi do ano passado. Olha só, o tema dela era a produção de conteúdo especializado sobre hambúrgueres e hamburguerias de Maringá para o Instagram. Esse é o tema. E aí, o problema de pesquisa: que conteúdos jornalísticos de natureza especializada podem ser produzidos para o Instagram sobre hambúrgueres e hamburguerias de Maringá? O problema da pesquisa dela já traz para mim algumas questões. Primeiro, estamos falando de conteúdos jornalísticos. A gente não está falando de conteúdo de marketing, por exemplo. A gente está falando de conteúdo jornalístico. Logo, a revisão de literatura e a fundamentação teórica precisa contemplar discussões sobre jornalismo. Só que a discussão sobre jornalismo que ela fará é de natureza especializada. É de natureza especializada. Então, ela precisa falar um pouquinho sobre jornalismo, mas trazendo fundamentação a respeito do jornalismo especializado. Esse conteúdo é para fazer o quê? Para ser publicado, para ser divulgado num perfil do Instagram. Então, eu preciso apresentar um pouquinho sobre o que é o Instagram. O que são as redes sociais, o que é o Instagram, quais as características, o tipo de publicação que funciona no Instagram. Mas também o texto, o problema, sugere que é sobre hambúrgueres e hamburguerias de Maringá. Isso é um ramo de negócio específico, uma atividade específica. Então, a gente precisa também retomar um pouquinho sobre negócios, mercado e, quem sabe, se for possível, trazer alguns elementos sobre esse negócio. Será que a gente tem dados? Será que a gente tem dados sobre a quantidade de hamburguerias em Maringá, o crescimento desse segmento, não apenas em Maringá, mas no Brasil inteiro? Será que a gente tem? Se a gente tem, isso tem que aparecer. Percebe? A partir do problema, a gente já consegue entender várias coisinhas. Só que talvez vocês tenham desmembrado mais algumas coisas ali nos objetivos específicos. Por exemplo, a proposta do trabalho da Duda é bem interessante por conta disso. Porque, assim, o problema fala que conteúdo jornalístico de natureza especializada podem ser produzidos para o Instagram sobre hambúrgueres e hamburguerias de Maringá, mas não traz um ponto que foi importante para a pesquisa dela, que é a noção da cauda longa. Só que isso aparece como objetivo específico. Compreender a noção de cauda longa de Chris Anderson e suas contribuições como leitura de mudanças na comunicação após a chegada da internet. Opa! Então, já está dizendo aqui meu objetivo específico, compreender a noção de cauda longa de Chris Anderson. Então, o que precisa aparecer na revisão de literatura e na fundamentação teórica ali? Precisa aparecer alguma coisa a respeito dessa noção teórica
do Chris Anderson, de cauda longa. E já está indicando as contribuições dessa noção do Chris Anderson como leitura de mudanças na comunicação após a chegada da internet. Então, aqui a gente já tem indicação de um outro ponto que precisa ser discutido. Então, gente, nada da revisão de literatura que vocês vão fazer e da fundamentação teórica brota do além. Nada. Absolutamente nada. Tudo nasce na proposta de pesquisa de vocês. Tudo nasce na proposta de pesquisa de vocês. Então, quero falar de marketing. Beleza. Você já sabe que você vai ter que escrever um pouquinho sobre marketing. Vai lá, encontra seus autores, as suas autoras, fala um pouquinho sobre marketing. Vai falar um pouquinho sobre marketing esportivo? Opa, o que será que o pessoal fala sobre marketing esportivo? Não precisa falar sobre marketing para produto alimentício. Por quê? Porque o foco é esporte. Percebe? Então, é isso. A gente não precisa abrir. Eu lembro que, quando eu comecei, inclusive, o processo de orientação, eu ainda não tinha essas questões metodológicas muito claras. E a gente, às vezes, ia fazer tipo uma proposta com o aluno, ia fazer uma proposta sobre... vamos pegar hoje, né, com uma ideia mais contemporânea, né? Vai fazer um podcast, né? Mas só áudio, não vai fazer nada com vídeo, né? Um podcast dentro da sua proposta autêntica, que é só áudio. Naquela época, eu faria uma retomada da história do rádio. Ia fazer uma retomada da história do rádio. Por quê? Porque é claro que o podcast ele tem ali uma, digamos, uma memória, um resquício, né, do que é de fato, ou do que foi o rádio, ou do que é o rádio ainda hoje. Mas é desnecessário. Eu não preciso, para falar de podcast, falar de toda a história do rádio. Posso até fazer uma menção, um parágrafo, outro e tal, mas isso não precisa aparecer nem no projeto e nem no TCC, nem no trabalho. Seja ele um memorial descritivo, ou seja ele efetivamente um TCC. E aí ele levantou a mãozinha. Fala, Eli. Que nem no meu caso, tá me ouvindo bem, prof? Muito bem. Tem uma parte para levantar dados históricos sobre o clube. Até então, eu só tenho informações que estão disponíveis no site. Então, eu vou usar apenas ela. Isso. Na sua revisão de literatura, que é a primeira partezinha ali daquele tópico, né, que vocês precisam desenvolver, você traz ali aqueles dados. E pode indicar que outras informações históricas, seja numa nota de rodapé e tal, vão ser levantadas no percurso da pesquisa. Por quê? Porque você efetivamente não tem essas outras informações nesse momento. E você vai fazer essa construção ao longo da pesquisa, sem nenhum problema. E, gente, a revisão, é claro que eu estou trazendo indicações para vocês, já, né, do que vocês precisam fazer e algo que eu vou bater ao longo do percurso o ano inteiro, né? Mas esse momento não é um tratado, né? Mas é para vocês já aproveitarem o que vocês vão estar fazendo agora, inclusive depois na produção efetivamente que vocês vão desenvolver. Então, vamos imaginar aqui o seu caso, Eli. Você vai falar um pouquinho sobre marketing, marketing esportivo, né? Isso já, né, um pouquinho da história do clube. Mas você pode fazer, tipo, algumas definições a respeito de marketing. Você traz ali, quem sabe, 2 parágrafos, um sobre marketing esportivo, né? Então, você vai demonstrar as primeiras leituras que você vai fazer. E você pode, inclusive, nessa revisão bibliográfica, já fazer indicação que essas obras você vai se aprofundar nelas. Você ainda vai
trazer mais dados, que existem outras informações. Então, essa revisão de literatura vai ficar ali com 3 páginas, por exemplo, né? No total, juntando tudo. E quando vocês forem desenvolver o memorial descritivo de vocês, a parte teórica, né, no caso específico, gente, quem vai fazer memorial descritivo, a parte teórica, talvez toda ela somando, de 12, 15, 18, às vezes até mais páginas, né? Então vai ganhar corpo. Vocês não vão parar aí, mas você já indica as primeiras leituras, entendem? Isso que é importante. Você já vai indicar as primeiras leituras. Então, eu citei, por exemplo, a proposta ali, né, da Tamires. No projeto de pesquisa, o que ela vai fazer? Né? E o que ela fez? Ela desenvolveu ali uns 3 parágrafos a respeito de discurso. Quando ela foi fazer a discussão sobre discurso no trabalho dela, ela deve ter feito sobre discurso umas 5 ou 6 páginas. O trabalho dela era um TCC, efetivamente, não era um memorial descritivo. Então, é diferente, percebe? Então, você lê para o projeto, né, 2, 3 textos sobre um assunto, né, mais 1 ou 2 textos sobre outro assunto, e mesmo aqueles que você ainda não leu, mas que você pretende usar, você pode citar. Né? Mesmo aqueles que você não leu, mas que você pretende usar, você pode citar. Então tá lá, Ingrid, vai falar um pouquinho sobre jornalismo esportivo. Tem 200 textos sobre isso. Mas ela já pode, talvez tenha lido 2 ou 3 textos importantes. Ela menciona eles e menciona outros que ela pretende trabalhar, né? A pesquisa também pretende retomar o trabalho do Paulo César Pereira para tratar disso, né, a obra tal. Então, você já pode indicar leituras que você vai fazer. Porque, gente, o projeto, no final das contas, ele tem um propósito: ser o guia de vocês durante a pesquisa. Então, quando você vai lá e indica, inclusive, o que vocês vão desenvolver como teoria, vocês estão pontuando aquilo que vocês pretendem fazer ao longo da pesquisa. Então, você não tem que esgotar os assuntos agora, não é esse o propósito. Mas você já vai indicando, ó, a gente vai nessa direção, a gente vai ler isso. Então, você já tem ali uma noção. Essa é a proposta. Não tem muito segredo, não. Né? Não tem muito segredo, não. Vamos lá, o que mais? Mais dúvidas? Vixe, que ligeiro. Então, sem dúvidas. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro. Essa partezinha, então, é bem tranquila. Se você definiu e entendeu qual que é a sua proposta da pesquisa, se isso está muito claro para vocês, vocês sabem o que vão investigar, então vocês já sabem o que precisa ter ali na revisão de literatura, né? E na fundamentação teórica. Eu diria que se você entendeu a proposta de pesquisa, você pega ali um caderninho. Eu gosto muito desse movimento com o papel e a caneta. Acho ela muito mais... ela é mais provocativa em termos de reflexão. Você pegou ali o papelzinho e a caneta, né? Então, você já sabe qual que é a sua proposta. Então, você começa a anotar ali, agora, algumas palavras-chave relevantes, né? Porque essas palavras-chave são, na verdade, os tópicos que você precisa desenvolver. Então, tá lá, marketing. Preciso discutir um pouquinho sobre marketing. Já sei, tá anotadinho. Aí eu preciso falar um pouquinho sobre marketing esportivo. Anota. Ah, eu preciso falar sobre jornalismo especializado, né? Anota, né? Ah, eu preciso falar sobre futebol. Beleza. Escrever um pouquinho sobre futebol. Porque isso vai ajudar, inclusive, vocês
na pesquisa da literatura existente. Porque muitas vezes a gente não encontra determinados materiais porque a gente não soube pesquisá-los, né? Então você fala lá, poxa, né? Vou pegar aqui rapidinho. A Ingrid vai trabalhar com jornalismo esportivo e ela vai trabalhar com, por exemplo, com transmissão esportiva e ela vai trabalhar com a questão do futebol. Então vamos colocar aqui futebol feminino, né? Que ela quer discutir isso. Então vamos colocar aqui futebol feminino. Vamos entrar no Google Acadêmico, né? Isso aqui é um item, né? Isso é um item, né? Da perspectiva do trabalho dela. Entramos no Google Acadêmico, né? Estou falando com vocês e estou digitando aqui. Futebol feminino. Opa! Só de digitar futebol feminino aqui, meninas, já apareceu aqui, junto com futebol feminino, algumas palavrinhas. Ó, futebol feminino no Brasil, futebol feminino preconceito, futebol feminino na escola, futebol feminino brasileiro, futebol feminino história, futebol feminino e masculino, futebol feminino evolução, futebol feminino dificuldades. Oh, tem vários termos aqui que são interessantes. Aí vamos dizer que a gente procure aqui futebol feminino preconceito, né? Porque o trabalho da Ingrid talvez vá nessa direção. Então vamos jogar aqui, futebol feminino preconceito. Oh, olha só que interessante. Olha só o que apareceu aqui no Google Acadêmico. Preconceito no futebol feminino brasileiro, uma revisão sistemática. Está só o título por enquanto. Guerreiras e chuteiras, na luta pelo reconhecimento, relatos acerca do preconceito no futebol feminino brasileiro. Opa! Parece que é interessante esse trem aqui, hein? Preconceito no futebol feminino no Brasil, uma revisão narrativa. Parece interessante. Produção feita na IESP em 2019, uma pesquisa relativamente recente. Né? Ó, outra aqui, ó, preconceito no futsal e futebol feminino nas revistas brasileiras, uma revisão bibliográfica. Opa! Isso daqui significa que estudou o preconceito diretamente em conteúdos de revista, né? E é uma revisão bibliográfica, então provavelmente tem bastante fundamentação. Detalhe, pesquisa de 2018. Parece interessante. Aí tem um outro aqui, ó, o preconceito no futebol feminino brasileiro, uma publicação que foi feita na revista Universo em 2018, também uma pesquisa relativamente recente. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas, ó, futebol feminino e sexualidade, uma pesquisa de 2009, já um pouquinho mais antiga. Mas, por uma palavra-chave, que é futebol feminino, eu fui no Google Acadêmico, identifiquei várias coisas ali. Ah, mas eu vou ter a resposta para aquilo que eu preciso? Talvez não, mas eu abro a pesquisa, dou aquela escaneada, sabe? Primeira leitura, gente, é um scanner. Primeira leitura é um scanner. Dá uma olhadinha ali rapidamente no resumo, verifica um pouquinho a fundamentação teórica, né, que está sendo abordada. Prestou, não prestou, descartou. Né? Talvez tenha coisa que ali não vale. Né? Vamos pegar aqui uma outra palavrinha-chave aqui que eu citei agora há pouco. Né? Marketing esportivo. Vamos colocar aqui, ó. Só escrevi a palavra-chave, marketing esportivo no Google Acadêmico. Olha só, apareceu marketing esportivo futebol, marketing esportivo conceito, marketing esportivo no Brasil, marketing esportivo TCC, marketing esportivo Kotler. Deixa eu pedir aqui para o pessoal segurar o cachorro, que pelo amor de Deus, né? Então, olha só. Marketing esportivo. Vai aparecer um da Copa também, só que não tem que colocar os dados para ter acesso da Copa da Rússia. Então, ó, marketing esportivo Kotler, marketing esportivo estratégias,
marketing esportivo, valor da marca, marketing esportivo, patrocínio, marketing esportivo, segundo Kotler, marketing esportivo, administração, são todos termos que vêm junto com essa palavrinha-chave. Então, vamos imaginar aqui que a gente procure marketing esportivo, valor da marca. Ó, olha que coisa bacana. Parece aqui, ó. Patrocínio esportivo e seus efeitos sobre o valor da marca. Um estudo exploratório no Brasil. 2002. Parece um pouquinho velho, mas não vou descartar, né? Outro aqui, ó. Marketing esportivo, análise das marcas que optam por investir em clubes brasileiros. Opa, pode ser interessante. Marketing esportivo, a indústria do esporte, né? Marketing esportivo e sua relação com clubes e instituições ligadas ao esporte. Marketing esportivo como estratégia de rejuvenescimento da marca Banco do Brasil. Ou seja, tem uma série de materiais, inclusive um conteúdo chamado só Marketing Esportivo, que é da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas. O que será que é esse troço? Bom, acabei de abrir aqui, parece que é um caderno especial de uma revista, escrita pela jornalista Érica Romão, né? Não sei se dá para abrir, mas vamos ver aqui. O que diz o resumo? O esporte vem oferecendo as condições ideais para a comunicação das empresas com seus clientes, pelo fato de estar associado a valores intangíveis, com ampla disseminação social, esporte. Não, está parecendo que está falando mais de esporte em empresas, mas às vezes vale a pena dar uma olhadinha, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas ter ali as palavrinhas-chave ajudam, né? Ajuda vocês a identificarem o material. Aí, quando vocês identificaram ali alguns materiais, você pega esse material, que vai incluir livros, artigos de revistas, dissertações, teses, relatórios de conferências, outros materiais que possam parecer relevantes, dá essa checada, verifica, avalie as fontes, porque nem todas as fontes são confiáveis, nem todas as fontes são úteis. Já falei isso para vocês numa das nossas aulas. Tem muito material na internet bacana, mas tem muita porcaria também, né? E, além disso, tem material que não é totalmente confiável. Às vezes pode ser até um material bacana, mas não está publicado, vinculado a uma página de uma grande instituição ou de alguma revista. Revista que eu digo é revista científica, né? Então, às vezes, vale a pena a gente descartar, né? Não dá para arriscar. Então, verifica se as fontes são confiáveis, e aí, gente, é fazer a leitura. Leitura de cada fonte, cuidadosamente, com espírito crítico, fazendo anotações sobre os pontos principais, as metodologias já usadas por aquelas pesquisas. E, meninas, entendam, vocês não vão encontrar nenhuma pesquisa que responda tudo o que vocês desejam. Não tem. Então, por exemplo, professor, vou fazer uma embalagem de café, caso da Gi, né? Proposta de uma embalagem de café. Vai ter uma pesquisa sobre embalagem de café? Pode ser que tenha, mas é muito provável que não, né? Isso é até bom, né? Tem um caráter de ineditismo aí, né? Então, não vai achar, mas vai achar, por exemplo, material sobre embalagem, sobre a importância da embalagem para a identidade da marca. Então, são essas ideias. Quando eu falo de vocês identificarem palavras-chave relevantes nesse momento, não é aquelas que vão aparecer ali como as principais do projeto de vocês. São palavras-chave que estão presentes na pesquisa de vocês, né? Então, não precisa aparecer no trabalho da Ingrid, por exemplo, futebol feminino, talvez como palavra-chave, mas ela vai pesquisar sobre futebol feminino, porque ela está tratando de futebol feminino. Então, às vezes, vale a pena procurar material que fale sobre futebol feminino. Estão percebendo? Né? Então, você pega lá cada fonte, faz a anotação, os pontos principais, como que aquela pesquisa funcionou. E aí, gente, depois que vocês fizerem isso, você começa a sintetizar o material de vocês. E aí é a hora de escrever, né?
Aí é hora de escrever, fazer a revisãozinha de literatura e a fundamentação teórica. Esse processo é difícil? Sempre é difícil, né? Por que que é difícil? Não é porque aquilo que eu estou ensinando para vocês seja complicado. Não, não tem nada a ver com metodologia. A dificuldade está em fazer a leitura, né? Começa na identificação do material. Mas depois que você identificou o material, a dificuldade é fazer a leitura desse material, compreender esse material, juntar as ideias de materiais completamente diferentes e trazer isso num texto. Aí é que a coisa começa a complicar. Mas eu diria para vocês que esse é um processo fundamental. Fundamental não só para a pesquisa, mas fundamental para tudo na vida. Porque a gente não acha a resposta pronta para nada. A gente sempre precisa pegar ideias de um lugar com ideias de outro e juntar as ideias para poder fazer um produto novo. Seja na área mais mercadológica de vocês ou dentro do jornalismo, né? Você pode fazer um conteúdo com uma fonte só no jornalismo? Pode, mas fica muito mais rico quando você escuta 3, 4, 5 pessoas. O material fica muito melhor, matéria fica melhor, né? Mesma coisa que vocês vão fazer para produzir algum conteúdo, né? A Giovana, certamente é muito mais rica a proposta dela se ela acha uma ideia bacana que alguém investiu ali, fez uma embalagem para pizza. Outro foi lá e fez uma embalagem para um brinquedo. Pô, você junta essas ideias e um fala sobre a caixa, outro fala sobre a cor, outro fala, junta tudo isso e você consegue construir alguma coisa, né? Aquilo que você constrói é inédito e não é inédito. É inédito na medida que é uma resposta nova, mas trazendo soluções que já foram experimentadas em campos completamente diferentes, né? Então, por exemplo, a perspectiva que eu estou usando muito a Elisângela, porque a Elisângela fala sempre sobre a pesquisa dela, então tem muita coisinha que ela está falando, e eu sei que é dúvida dela, e eu vou aproveitando e vou despejando para vocês, como exemplo, né? Talvez não tenha nenhuma pesquisa que fale sobre o Instagram como ferramenta de marketing esportivo, especificamente para um clube. Talvez não tenha nenhuma pesquisa. Mas, com certeza, tem inúmeros trabalhos que falam sobre a importância do Instagram hoje para a identidade de uma empresa, para a promoção de uma empresa. Ou, se não fala do Instagram, fala das redes sociais. Bom, o que a Elisângela precisa? Precisa entender isso que foi falado sobre a importância de páginas de redes sociais para a promoção de uma imagem e fazer a transposição disso para o Maringá Futebol Clube. É isso. Dá um pouco de trabalho? Claro que dá. Por quê? Porque depende de senso crítico. Depende de uma compreensão mais ampla da teoria. É pegar aquela teoria e aplicar ela ao mundo, que é aquilo que vocês sabem que eu gosto, por exemplo, de fazer nas nossas aulas. A gente está discutindo uma teoria e daqui a pouco estou falando da vida da gente, né? De como a gente se comporta, do que a gente faz, né? Estou falando do governo, mas, pô, mas a teoria não falou nada do governo, mas você consegue fazer a leitura daquilo que está acontecendo, às vezes, na máquina pública, a partir da teoria. É isso que vocês vão precisar fazer, né? Então, 2 movimentos agora na escrita, tá? Para a gente fechar o encontro de hoje. Eu já falei bastante. Para a gente fechar o encontro de hoje, 2 movimentos na escrita, que são extremamente importantes. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Então tá. 2 movimentos na escrita. Primeiro movimento é a revisão de literatura. O que é esse movimento? É você pegar aquilo que você leu
e que diz respeito diretamente a pesquisas que já foram feitas e que se assemelham à proposta que você quer desenvolver e você apresentar. Então, por exemplo, né, a nossa caríssima Letícia e a Amanda, que não está aqui com a gente. Será que tem livro-reportagem que fale sobre presas? Ah, não tem. Mas tem pesquisas sobre a produção de livro-reportagem? Tem. Então, opa, faz ali alguma coisinha, assim, olha. Né? Pesquisas que foram identificadas, que tratam sobre livro-reportagem, por exemplo, tem a pesquisa que trata sobre livro-reportagem e que se aplica a tal espaço, essa pesquisa é relevante porque ela aponta isso, isso e isso. Então, essa revisão de literatura, como o título já sugere, né, o nomezinho já sugere, é uma revisão de coisas que já foram escritas e que, de alguma forma, contribuem com a sua pesquisa. Então, poxa, a importância do Instagram para a produção para o desenvolvimento de uma marca, a importância, né, do branding, né, ou seja, da identidade visual nas redes sociais, para uma empresa, para um negócio. Pô, tem gente falando sobre isso? Se tem, menciona, porque isso vai ser importante depois para vocês aprofundarem ao longo da pesquisa, né? Ah, eu preciso achar tudo já, professor. Não, a gente está falando de um projeto, né? Então, achei algumas coisas, mas você já sabe para que lugar você precisa olhar. Então, primeira revisão daquilo que tem a ver alguma coisa com a sua pesquisa. Alguma coisa com a sua pesquisa, né? Então, uma pesquisa que fale um pouquinho sobre futebol feminino, né? Uma pesquisa que fale um pouquinho sobre brand, uma pesquisa que fale sobre Instagram, uma pesquisa que fale sobre embalagem, uma pesquisa que fale sobre mulheres presas. Isso faz parte da revisão de literatura, né? São coisas que dizem respeito à sua pesquisa, mas não diretamente, mas que podem contribuir. Essa é a revisão de literatura. Materiais de pesquisas que já foram feitas, que se assemelham, que se aproximam, que de alguma forma dialoguem com a pesquisa de vocês. E aí, dentro ainda desse tópico, vem a parte da fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? Baseando-se na revisão de literatura, você então vai apresentar a teoria ou as teorias que vão fundamentar a sua pesquisa. Teoria, por exemplo. Teoria do marketing, no caso da Elisângela, né? A teoria, né, do jornalismo para Amanda e para Letícia, a teoria do jornalismo e jornalismo especializado e jornalismo esportivo para Ingrid, né? As teorias que estão ligadas ao branding, em que lugar o branding se encaixa? É marketing, é publicidade, né? Ou seja, os aspectos teóricos e ali os autores que vocês vão estar pensando de forma maior, macro, né? E são as grandes bases teóricas. Se a gente estivesse falando de um trabalho de análise de discurso, né? Que não está saindo nenhum esse ano, né? A gente estaria falando aqui sobre Foucault, Péchet, né? Bakhtin, que são os pensadores da teoria do discurso, né? Enquanto ali na revisão de literatura eu ia estar falando sobre pesquisas que já foram feitas, tipo, é uma análise de discurso sobre mulher no jornalismo. Enquanto eu estaria falando ali sobre algumas pesquisas que já foram feitas especificamente sobre o discurso sobre mulheres em revistas, agora eu vou falar sobre discurso.
com os grandes pensadores, que não estavam preocupados ali com jornalismo, não estavam preocupados com revista, não estavam preocupados com televisão, não estavam preocupados com marketing, não estavam preocupados com propaganda na televisão, eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados em teorizar o discurso. Então, dentro do campo de vocês, né, as meninas que estão trabalhando mais especificamente aspectos mercadológicos, né, eu não sou conhecedor da área, mas eu identifico assim dois grandes pensadores para mim. Se eu fosse, né, me atrever a escrever nesse campo, eu vejo quase para todo mundo a necessidade de ir para o Kotler. E o outro pensador que, para mim, é extremamente importante, eu não sei se os professores do curso utilizam, né, que é o Seth Godin. Né? Para mim, esses dois caras assim são, né, são extremamente importantes para pensar tudo que diz respeito à imagem da empresa, à imagem do negócio, né? Ou seja, é o campo das grandes ideias. Depois, tudo é aplicação. Tudo é aplicação. Quando o cara fala assim, você tem que fazer a corzinha bonitinha da logomarca, ele está dentro daquilo que o Godin e daquilo que o Kotler discute, né? São dois grandes pensadores. Devem ter outros, né? É que eu conheço só esses dois, assim, que são realmente grandes dentro do campo mais mercadológico, né? E aí, por exemplo, quem vai trabalhar com jornalismo é o Erbolato, é o Traquina, né? Esses caras, né, que vão dar, no caso do jornalismo esportivo, ou quer dizer, do jornalismo, é o Tavares, é a Biaí, né? São os textos assim que são mais, né? São aqueles caras que fundamentam de fato, né? Que trazem as grandes ideias. É isso, né? É isso que vocês vão apresentar, né? A Isa que vai trabalhar a questão do site. Então, poxa, quem que é essas pessoas que discutem esse conceito, né, do UX, né? Vamos falar o X que fica mais fácil, né? Quem são essas pessoinhas, né? Em que campo esse troço está? Então, aqui é na fundamentação teórica. Precisa de todo mundo? Não, não é esse o momento. Mas você cita ali, né, duas, três ideias desses pensadores e já aponta. É por aqui que eu vou. Né? O trabalho vai se filiar a esses grandes autores aqui. São esses que vão nortear a minha pesquisa. Porque, gente, só para fechar, vou trazer para o meu lugar, que é muito mais tranquilo para eu exemplificar. Se eu estou trabalhando com análise de discurso, né, apresentei trabalhos que falam e tal, fiz a revisão bibliográfica, mostrei que já tem trabalhos que falam sobre mulher, literatura, né, que falam sobre a mulher na literatura, já apresentei, mas eu estou falando de uma análise de discurso. Agora, quando eu for apresentar os grandes teóricos, é aqui que eu vou dizer para onde eu vou. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com Bakhtin, eu vou mostrar o pensamento dele como a teoria do discurso que vai aparecer na minha pesquisa. E eu não vou trazer o Foucault, não vou trazer o Pechet, não vou trazer o Menguenot. Por quê? Porque esses caras não têm nada a ver com o Bakhtin. Agora, se eu vou de Foucault, não tem Bakhtin, não tem Menguenot, né? Não tem Pechet. Se eu vou para o Pechet... Estão entendendo? Então, aqui eu mostro a minha filiação teórica, né? Ou seja, quais são os autores, os teóricos que eu vou pensar, né? Porque você precisa ter uma linha, uma direção, né? E aí você já vai fechando essa direção no projeto. Pegaram a ideia? Prof, então mais ou menos assim. Que nem no meu caso lá, que você falou da revisão de literatura. No meu caso tem Instagram, tem futebol, tem comunicação, tem estratégia de marketing. Tudo isso daí eu já tenho artigo. Tudo. Tudo Ótimo. isso daí, futebol, Instagram, rede social, tudo eu já tenho artigo. Então, isso daí vai ser a minha revisão de literatura. Aí, a Isso. partir disso daí, aí eu vou começar lá, o marketing esportivo, futebol, Maringá Futebol Clube, Instagram, É ou claro, não. é claro, Elisângela, que todas essas figuras importantes que você já pesquisou, você tem que dar uma organizada, né?
E quando eu falo dar uma Essa organizada, é a minha dúvida. Qual que eu é, vou começar e qual que eu vou terminar? você vai começar sempre do mais amplo para o mais específico. Então, na revisão de literatura, você pode selecionar ali, ó, né? Já existem trabalhos, né, de pesquisa sobre marketing esportivo em clubes, como, por exemplo, o trabalho desse, o trabalho daquilo outro. Quando diz respeito, por exemplo, ó, porque ó, o seu macro, na sua pesquisa, o seu macro, teoricamente, do ponto de vista teórico, como a fundamentação teórica maior é marketing, certo? Só que para revisão de literatura, você não vai falar sobre marketing, porque é muito grande para você fazer revisão de literatura. Ele vai aparecer só na sua fundamentação teórica, tá? Para você dizer, ó, estou me filiando a essas ideias aqui sobre marketing. Então, o seu macro de revisão de literatura é o marketing esportivo. Aí você fala um pouquinho, ó, tem trabalhos que discutem, não sei o quê. Qual que é o seu específico da revisão de literatura? É o Instagram. É o Instagram. O seu específico é o Instagram. Não é nem o Maringá ainda. Porque você não tem trabalhos sobre o Maringá. Você pode até dar uma pesquisadinha e verificar. Tem já trabalhos acadêmicos sobre o Maringá? Eu acho que não tem. Então, o seu funil provavelmente seja marketing esportivo e Instagram. Provavelmente, sua revisão de literatura é mostrar trabalhos que indiquem assim. Já tem pesquisa sobre marketing esportivo? Tem, as pesquisas giram em torno disso, fala sobre isso, aquilo outro. E sobre o Instagram, como uma ferramenta importante de comunicação? Opa, tem isso, tem aquilo, mas não tem especificamente para o futebol, ou tem especificamente para o futebol. Fechamos aqui. Agora vamos conceituar o que a gente está pensando teoricamente, né? Porque acontece o seguinte, nesse momento que você saiu da revisão, a revisão é trabalhos aplicados já. A fundamentação são os grandes doidos que pensaram as teorias. Então, o que esse... Mas, afinal, na nossa fundamentação teórica, a gente vai partir para pensar assim, o marketing com o Kotler, o que fala entende isso, entende aquilo outro. Quando a gente for falar sobre o marketing esportivo, o próprio Kotler diz que ele tem que funcionar assim, 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 assim. Quando a gente pensa nas redes sociais como ferramentas importantes de comunicação, a gente tem fulano e fulano e fulano que discute, que pensa dessa forma, né? E aí você fechou o seu trabalho. Sempre do macro para o menor, né? Sempre do macro para o menor. E aí você tem o trabalho tranquilo, né? Então, mesma coisa no caso da Letícia. Da Letícia e da Amanda, o macro delas não são as mulheres presas. O macro delas é o livro-reportagem, né? Então, o macro da Ingrid não é o futebol feminino, né? É o jornalismo esportivo, o macro de revisão de literatura. Então, pensem dessa forma. E não tem nenhum problema. Professor, quiser mandar um zapzinho rapidinho, ó, na minha revisão de literatura, posso discutir isso, isso e isso? O que eu sempre vou dizer para vocês é, seu problema de pesquisa indica isso? Se o seu problema de pesquisa indica, fechou, né? Seu problema de pesquisa indica, tá tudo certo. Então, vou voltar lá no comecinho da aula, quando eu trouxe para vocês a proposta da Duda e a proposta da Tamires. Voltar para a da Tamires aqui. Olha só.
Quais os discursos do site Universa nos textos publicados sobre a acusação de estupro feita por Mariana Ferrer? A revisão de literatura, o que contemplaria aqui? Pesquisas que já foram feitas sobre discurso em textos jornalísticos que envolvem mulheres, sejam elas vítimas de estupro ou não. O que seria o específico da revisão de literatura? A gente já tem trabalho acadêmico sobre a Mariana Ferrer? Sobre o caso da Mariana Ferrer? Não, não tem. Então, vamos parar onde? Na produção de pesquisas que envolvem textos jornalísticos a respeito de mulheres. A revisão de literatura vai parar aqui. Mas a fundamentação teórica, não. Por quê? Porque a fundamentação teórica precisa da compreensão sobre discurso, sobre características da prática jornalística e do texto jornalístico, e a discussão sobre gênero, que é extremamente importante aqui. Perceberam? Ficou claro? De verdade verdadeira? Gente, presta atenção no prof. Isso é para vocês terem uma ideia. Sem ser nessa segunda-feira, na outra segunda-feira, nós vamos estar juntos presencialmente. Comecem a elaborar. Vocês não vão apresentar nada, não vão entregar nada. O que vocês vão fazer na segunda-feira, dia 15, que será o nosso próximo encontro, é trazer dúvidas a respeito da redação. Não vou fazer atendimento individualizado. As conversas vão ser gerais. E vão ser gerais porque quando eu falar com a Bia dos problemas dela, eu já vou dando dicas que podem ajudar a Yasmin e a Isabelle. Quando eu falar respondendo a Isabelle, talvez eu consiga ajudar a Elisângela e a Letícia. Tá? Então, façam isso. Vão lá, comecem a trabalhar no material, coletar as coisas e tal. Organiza essa sequência do que vocês estão pensando em escrever. Professor, eu selecionei isso, 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 isso. Né? E agora? Estou aqui quebrando cabeça, não sei por onde começar, e a gente vai dando dicas. Fechou? Então, gente, é isso. Muitíssimo obrigado pelo encontro. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, boa noite. Obrigada, prof. Valeu. Sexto, sábado. Muito obrigada, ótima noite. Bom feriado. Bom fim de semana. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.